Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. No capítulo 2, eu farei a leitura nos versículos 1 até o de número 10, para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela preciosa mensagem que recebemos da Tua Palavra. Queremos meditar sobre esse texto por alguns minutos e precisamos da Tua ajuda, do Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós para que possamos compreender a mensagem que tens reservada para cada um de nós nesta noite e assim colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Só Ele vos dá vida. Só Deus vos dá vida. Ou podemos dizer, nos dá vida também. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de propagandas. Um mundo que é movido por propagandas. 24 horas por dia, nós somos bombardeados por todo tipo de propaganda, vendendo todo tipo de produto. Nesses 2 últimos anos, temos recebido enxurradas de propaganda sobre remédios, vacinas, máscara e outras maneiras de evitarmos o contágio com doenças mortais. Todas as propagandas não visam nos convencer do que é melhor para as nossas vidas, para que nós tenhamos mais conforto, para que nós sejamos mais felizes, para que sejamos mais saudáveis, para que vivamos melhor e por mais tempo nesta vida que recebemos. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, as mensagens dessas propagandas, em sua maioria, são temporais e adequadas para determinado momento. E logo ficam obsoletas e têm que ser, pouco a pouco, substituídas e vão sendo esquecidas. As mais atuais são as que mais vemos e, segundo os entendidos, são as mais
eficazes. Algumas dessas propagandas têm até um apelo de bondade, de amor pelo outro, e o cuidado para com as demais pessoas que nós devemos ter, parentes, amigos, mesmo anônimos, até desconhecidos, tem um certo apelo. E todo ser humano mentalmente saudável quer viver bem, se possível por longos anos. E as propagandas visam atingir essa vontade das pessoas, esse apego que as pessoas têm por esta vida. Mas que vida é essa, meus irmãos? A vida real nas pessoas com as quais nós convivemos? As mensagens das propagandas são mensagens de vida realmente? São mensagens boas de verdade, são mensagens que transformam nossas vidas em vidas melhores? Será? Nessa noite eu quero trazer uma mensagem que é a mensagem do Evangelho, das boas novas, para que vocês saibam ou relembrem o que é vida verdadeiramente e quem é que concede essa vida real. Esse é o tema do nosso sermão dessa noite. Só Deus vos dá vida, só Ele vos dá vida. Vamos analisar um pouco o texto que nós acabamos de ler e tirar algumas lições que esse texto traz para nós nesta noite. A mensagem real de vida que esse texto incorpora para nós. Primeiro ponto é o primeiro estado, a condição natural da humanidade. Se nós analisarmos o caso aqui narrado por Paulo, nós verificamos que é uma situação que não está restrita a um grupo de pessoas ou a um povo, mas é a situação de todos os seres humanos sobre a face da terra. Ele fala que estávamos mortos, estávamos escravizados, estávamos condenados. É isso que ele está trazendo aqui para nós na sua mensagem. Não somente estávamos mortos, escravizados, diz ele, mas também condenados. Porque o versículo 3, na segunda parte, diz: éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, filhos da ira. Quer dizer, a natureza humana está debaixo da ira de Deus em seu estado natural. Nós lemos agora há pouco na carta aos Romanos que ele diz que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Filhos da ira de Deus. E o que significa isso? A ira de Deus, meus irmãos e irmãs, não é como a nossa, como a ira dos seres humanos, não. Não é mau humor, como se ele pudesse perder a paciência a qualquer momento, não. Não é despeito, não é malícia, não é rancor, não é vingança, e nunca está fora de hora, nunca é intempestiva, porque a ira de Deus é uma reação divina apenas a uma situação. Uma ira divina, uma reação ao mal. A hostilidade pessoal, reta e constante de Deus contra o mal. Essa é a ira de Deus. É a sua recusa firme em ceder o mínimo que seja para o mal. É a sua resolução de condenar tudo e qualquer coisa que personifique este mal. Além disso, a sua ira não é incompatível com o seu amor. Reparem, meus irmãos,
no contraste entre os versículos 3 e 4, e vejam que coisa extraordinária. Éramos por natureza filhos da ira, diz o versículo 3. E em seguida Paulo coloca, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Vejam a maravilhoso contraste. Notem como Paulo passa da ira de Deus para a misericórdia e o amor de Deus, sem sentir qualquer embaraço ou dificuldade. E por que isso? Paulo é capaz de firmá-las juntas na sua mente, porque ele sabe que estão juntas na personalidade de Deus. A sua ira contra o mal, sua misericórdia e o seu amor para com os seres humanos. Paulo nos diz que éramos, por natureza, filhos da ira, o estado natural de todo ser humano. Esse é o primeiro estado. Segundo ponto, o segundo estado, o homem pela graça ou a compaixão divina. Versículos 4 a 10. Como já falamos, éramos objeto da sua ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos. Então podemos perguntar, mas o que Deus fez? Numa só palavra eu posso responder: Deus nos salvou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tanto no versículo 5 como no 8, a mesma declaração é feita: pela graça sois salvos. No original grego, essa expressão, no verbo, foi descrito no particípio perfeito. É como se Paulo estivesse aqui dizendo para nós: vocês são pessoas que foram salvas e que permanecerão salvas para sempre. Uma salvação que não se perde, que não se pode perder. É uma salvação eterna, pela graça de Deus. Dessa forma, irmãos, irmãs, amigos, amigas, primeiro Deus nos deu vida. Sim, Ele nos deu vida. Só o Criador é capaz de nos dar vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, diz o versículo 5. Depois, juntamente com Ele, no versículo 6, Ele diz, nos ressuscitou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele, pelo seu amor, pela sua graça, nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Em terceiro lugar, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que vida maravilhosa! Estávamos mortos, Ele nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Veja que Paulo, mais uma vez, está usando o perfeito do verbo, nos fez assentar. Não nos fará assentar, nos fez. Nós já temos o nosso lugar garantido na presença de Deus, assentado com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Foi isso que Deus fez. No mundo invisível da real espiritualidade em que os principados e potestades atuam. E em que Cristo, o nosso Senhor, reina supremo. Lá é Ele que reina, supremo. É que Deus abençoa o seu povo em Cristo. É aí que Ele nos faz assentar com Cristo. Já pensaram
nesse privilégio, meus irmãos? Já pensaram no que Deus fez por cada um de nós? Vocês já pensaram, meditaram nesse aspecto da vida que Deus nos dá? Deus, em Cristo Jesus, nos constitui num povo novo, num povo totalmente identificado com Ele, como nós lemos na escola dominical, na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, hoje, nesta tarde. Povo exclusivo de sua propriedade, povo que tem uma nova vida, recebida dEle, a vida eterna. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos faz a seguinte afirmação, no capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Fomos eleitos, escolhidos, transformados em sacerdócio real, nação santa. Pensem bem, meus irmãos, do nosso privilégio e da nossa responsabilidade como sacerdotes. E tem um fim, de sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que proclamemos, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que vos tirou da morte para a vida. Além disso, meus irmãos, essa nossa identificação com Cristo é na sua ressurreição e exaltação. Fomos ressuscitados e assentados nas alturas com Cristo Jesus. E é o testemunho de uma experiência viva, de que Cristo nos deu, por um lado, uma vida nova, e por outro lado, uma vida de vitória. Estávamos mortos, mas fomos tornados espiritualmente vivos e alertas. Estávamos no cativeiro, mas fomos elevados e entronizados, não mais escravos, mas príncipes e princesas no glorioso reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já se viu assim? Já olhou para você assim? Como uma princesa, como um príncipe num reino maravilhoso, eterno? Foi isso que Deus fez. Mas podemos perguntar também, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? E Paulo vai além de uma descrição da ação salvadora de Deus. Ele nos faz compreender a motivação de Deus para fazer isso. A ênfase nesse texto é que o que levou Deus a agir em nosso favor não foi algo em nós, alguma coisa que Ele viu em nós, algum suposto mérito que tenhamos, não, mas algo nele mesmo, em Deus, o seu próprio favor, a sua graça, o seu favor que nós não merecíamos. E Paulo reúne 4 palavras para expressar as origens da iniciativa salvadora de Deus. Paulo aqui escreve misericórdia, o amor, a graça e a bondade de Deus. 4 palavras que estão na personalidade de Deus, que nos atingem de uma maneira graciosa, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça e a sua bondade. E quando nós vamos à carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, o Paulo nos diz, em confirmação a isso que ele está afirmando aos Efésios, e diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, estávamos mortos, portanto, incapazes de salvar a nós mesmos. O morto não salva, não faz nada. O morto é incapaz de qualquer ação porque está morto. Somente a misericórdia de Deus poderia nos alcançar. Somente a sua misericórdia pode alcançar os incapazes. Exatamente porque misericórdia é amor para com os totalmente privados de recursos. E os mortos são assim, totalmente privados de recursos. Estávamos debaixo da ira de Deus, como falamos, e somente o amor poderia triunfar sobre a ira. Nada merecíamos da mão de Deus, a não ser o julgamento por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados. Portanto, somente a graça poderíamos salvar-nos do que merecíamos. Por a graça é o favor imerecido. E uma terceira pergunta: por que, pois, Deus agiu? Por que Deus agiu? Movido pela sua pura misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua bondade. As 4 palavras que nós destacamos aqui, que o nosso irmão apóstolo Paulo escreveu. Mais ainda, Ele salvou-nos para mais uma coisa, meus irmãos, vejam só, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ao ressuscitar e exaltar a Cristo, Ele demonstrou a sua suprema grandeza, a grandeza do seu poder. Ao nos salvar, Ele mostrou a suprema riqueza da sua graça. Mas, ao nos ressuscitar, Ele fez esta demonstração da sua graça e continuará a fazer isso assim por toda a eternidade. Nós, como testemunhas vivas da sua bondade, mostraremos para as pessoas de fora, sem chamar atenção para nós mesmos, aquele a quem nós devemos a nossa salvação, aquele a quem devemos a nossa vida e vida eterna. E fazemos isso simplesmente fazendo propaganda, proclamando as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, que nós vimos hoje à tarde também, que traz alegria a todo o povo. Não são notícias más, são notícias boas que trazem alegria. De notícias más nós estamos cheios. Precisamos de notícias boas. E as boas novas são o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. E é a única propaganda que leva realmente para uma vida. É a única propaganda que leva para a vida eterna, para a vida real, na presença de Deus, para todo sempre. E finalmente, o terceiro estado é o resultado da graça de Deus em nossas vidas. Os versículos 8 a 10 desenvolvem o tema da graça de Deus.
3 palavras se destacam nesse texto: salvação, graça e fé. A primeira, a salvação como a libertação da morte, da escravidão e da ira. A graça é a misericórdia de Deus, livre e imerecida para conosco. E fé, a confiança humilde com que nós recebemos a salvação e a graça. Essas 3 palavras são as que explicam por que nas eras vindouras Deus demonstrará a sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. É por causa da nossa salvação. Deus nos mostrará a sua graça porque foi por ela que nos salvou. Foi por ela que Ele nos deu vida. Não somos salvos pelas obras, mas sim somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras essas que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. É importante reforçar que não podemos nunca pensar na salvação como um tipo de negócio, um tipo de transação entre Deus e nós, onde Ele contribui com a graça e nós com a fé. Não, meus irmãos. Nós estávamos mortos e teríamos que ser vivificados para podermos crer. Sem isso, nós não poderíamos crer. A salvação é dom de Deus. Diz o texto, para que ninguém se glorie. Paulo já declara que a nossa salvação não é nossa realização. Agora não apenas declara o oposto, ou seja, que é a realização de Deus, mas vai além. Ele abandona qualquer ideia de salvação como algo isolado, fora e à parte de nós mesmos. Ele abandona isso. Alguns críticos até têm pensado que a doutrina de Paulo da salvação pela graça somente nos encoraja a viver em pecado. Errado. Estão inteiramente enganados. As boas obras andam juntas com a salvação. E o que elas representam? Consequência e evidência da salvação. Consequência e evidência da salvação. E assim nos ensina Tiago: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Consequência e evidência da fé. Não somos salvos pelas obras, mas sim somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras essas que Deus de antemão preparou para que nós andássemos dela. Essa é consequência da graça de Deus em nossas vidas. Calvino comenta esse assunto dizendo: as obras são inúteis para obtermos a salvação, porque todas as boas obras que fazemos são resultados da regeneração. Portanto, segue-se que elas também são parte da graça de Deus. Quando Paulo diz que somos feitura de Deus, ele não está falando sobre a criação, mas sobre o novo nascimento, sobre a nova vida, pelo qual somos preparados para uma vida de justiça no Espírito de Cristo. Tudo que há de bom em nós é obra sobrenatural de Deus. A prova consiste em que o homem nada é, senão pela graça divina. Não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Concluindo, meus irmãos, bombardeados diuturnamente por diversas propagandas, não nos damos conta de que elas de nada servem para nós, de nada servem para uma vida real, uma vida feliz realmente, uma vida de paz e uma vida eterna que só Jesus pode nos proporcionar. É preciso que nós reconhecemos o nosso estado inicial de mortos espirituais e filhos da ira. E, portanto, a necessidade da salvação graciosa que Deus nos dá, garantindo por sua misericórdia e por seu amor a vida real em Cristo Jesus,
a vida eterna. Resumindo, meus irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos deu vida, verdadeira vida e vida eterna. E, meus irmãos, ninguém pode tirar a vida que Ele nos dá quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. O próprio Jesus, lá em João capítulo 10, Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém pode arrancar das mãos do Pai, da mãe de Cristo, aqueles que o Pai deu a Ele. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se você quer ter vida verdadeira, quer vida eterna, entregue a sua vida ao Senhor, se ainda não fez. Você já recebeu esta vida maravilhosa que está ao seu alcance, disponível para você? Já entregou-se completamente a Deus, recebendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, para sentar-se nas regiões celestiais com Cristo Jesus para sempre? Se você não fez isso, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, chamando você, tocando no seu coração e dizendo: venha até mim. E ao ouvir a sua voz, não hesite, responda: eis-me aqui, sou pecador ou pecadora, sei que estou morto ou morta em meus delitos e pecados, me submeto à sua graça. Peço o seu perdão para receber essa vida eterna que só Tu, ó Deus, pode me conceder em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, se você ainda não tem o privilégio de receber essa vida que só Ele pode te dar, faça isso hoje, agora, nesse momento. Não deixe para amanhã. Amanhã, como diz o hino, pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.